Fala, meus amigos do canal, tudo bom? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aí, meus amigos, fazendo uma filmagem aqui da minha areca bambu. E eu gostaria de passar para vocês informações sobre essa planta, sobre essa maravilha de planta aqui, que é muito bem utilizada em decorações aí de jardins internos. É utilizado na fachada de casa, é utilizado bastante em vasos também. Se você está por aqui, você está atrás de informações. Então vamos lá. Hoje a dica sobre essa maravilha dessa areca bambu, essa planta maravilhosa da África, de origem de Madagascar, que se adaptou em vários locais e terrenos ao longo dos anos. Ela tem um ciclo de vida perene aí, ó. Um ciclo de vida perene é um ciclo de vida contínuo, um ciclo de vida que eu não posso definir para você quantos anos de vida teria uma planta dessa aí, num local que não fosse um vaso, no qual eu limito as raízes e faço poda nela. Consequentemente, com certeza ela conseguiria se desenvolver muito mais. Essa planta aí podem criar flores também. Essa influência de flores que ocorre nessa palmeira, a areca bambu, ela só surge na primavera e tem uma semelhança de uma cor branca ou uma cor meio bege. Algumas vezes já aconteceu dessa mesma planta dar essas flores, esse cachinho de flores, e eu ficar surpreso aqui de ver uma palmeira, né, se desenvolvendo a ponto de dar flores. É porque essa planta aí tem mais ou menos uns 3 a 4 anos que já está comigo, tá nesse vaso há muito tempo. Eu sempre tô tirando muda dela, eu sempre tô trocando substrato, sempre tô trocando terra. Então, consequentemente, aí eu tô tendo uma planta sempre verde, revigorada e desenvolvida aqui em casa. Essa planta também dá frutos. Frutos seriam umas sementes que ela acaba criando. Como é uma palmeira, a gente consegue fazer aí, ó, estacas dela, consegue fazer mudas através de estaca, cortando aqui na parte de baixo. Você consegue perceber aí, ó, cada um desses daqui é uma estaca. Aqui é mais uma e aqui é mais outra. Aqui já está nascendo uma menorzinha, bem pequena, e a gente consegue tirar ela daí para poder fazer muda, para poder replantar em outros vasos e consequentemente aí, ter mais palmeiras da mesma espécie. Para cuidar dessa planta é muito simples, muito prático. A luminosidade que ela precisa ou sol pleno. No caso, se ela ficar no sol o tempo todo, ela vai ficar com as folhas amareladas, ou meia sombra. No meu caso aqui, eu utilizo ela em meia sombra. Ela consequentemente fica verde praticamente o ano todo. Vocês podem ver que são poucas as folhagens aqui que são amarelas, a não ser o próprio tronco aqui, ó, pendão, que ela se desenvolve aí, que ela a mantém um pouco amarela, mas isso aí já é natural dela. Agora as folhas continuam aí, vocês podem perceber, extremamente verde. Para cuidar dessa planta, uma dica muito importante é a água nela. A gente tem que ter um cuidado aí muito grande, independente de que planta que seja, principalmente palmeira. Tem um cuidado de não encharcar esse solo dela. Essa planta que se desenvolve super bem em terrenos úmidos, porém não pode estar encharcado. Você não pode aguar esse solo dessa palmeira, por exemplo, 3 a 4 vezes por semana. Consequentemente aí você poderia potrificar a raiz, né, com excesso de solo encharcado. Para utilização no clima dessa planta aqui, nós podemos utilizar ela num clima mais ou menos úmido. Por exemplo, se está um verão e o calor está muito intenso, você vai aguar ela com mais frequência, de 2 a 3 vezes por semana. Agora, se está no tempo de frio,
você vai reduzir. Você vai aguar no máximo 2. E se a terra dela continua úmida, você vai aguar apenas e exclusivamente uma vez por semana. Já é o necessário. E quando chover na sua cidade, você abre mão aí de fazer qualquer qualquer fator de aguar ela ou colocar algum substrato, porque a água de chuva já é essencial para o próprio desenvolvimento da planta e o crescimento dela. Para cultivar essa areca bambu é muito simples. O cultivo dela, ela precisa de um solo arenoso. A mistura para fazer um solo arenoso é muito simples. Você vai colocar uma parte de terra comum, essas terras de jardim. É muito simples fazer essa mistura. Você vai colocar uma parte de terra vegetal e 2 partes de areia, essa areia de construção aí, para manter a terra extremamente úmida. Todas as vezes que eu planto minhas palmeiras eu faço assim. Eu coloco um pouco de terra de barranco, essas terras que a gente encontra em lotes vagos aí, em terrenos baldios. Coloco mais uma parte igual de terra vegetal e logo em seguida eu coloco 2 partes de areia, que mantém a terra extremamente úmida, no qual eu consigo também reduzir a quantidade de rega de água na planta. Uma vez que eu utilizo essa planta em um vaso de cimento, a minha quantidade de água também reduz, porque a umidade permanece no vaso por muito tempo. Eu optei por trocar todas as minhas palmeiras em casa para a utilização do vaso de cimento exatamente por conta disso. O vaso de cimento, ele mantém a umidade com mais facilidade e eu não consigo aguar a planta bem menos. Quando chove, então, tem semanas que eu fico semanas aqui sem colocar um pingo de água na planta por conta dessa umidade. Eu devo ter mais ou menos desse vaso aqui, uns 40 a 50 vasos de cimento aqui com plantas e palmeiras, a maioria é palmeira. E qualquer dia eu vou fazer um vídeo aí fazendo um tour pela minha casa, mostrando todas elas. Esse exemplar de areca bambu, eu tenho 2 dentro de casa e na fachada de casa eu tenho mais 2 também. Então assim, quando eu fazer esse tour, eu vou filmar fora da casa e vou filmar mais ou menos aí uns 50 a 60 plantas diferentes aí em vasos, para vocês terem uma noção da quantidade de planta que eu tenho aqui e que eu venho, entre aspas, meio que colecionando. Tem um espaço aqui interessante que eu posso utilizar elas. Vamos lá. Uma nota muito importante nessa palmeira, todo mundo deve saber, é que é uma das palmeiras mais em contas que você encontra no mercado. Ela tem um preço acessível de mais ou menos uns 16 a 17 reais. É um preço bem relevante. É uma planta muito fácil de ser cultivada. É a mais cultivada no Brasil, a areca bambu. Ela pode se chamar por areca bambu ou palmeira areca, que ela é bem mais conhecida aí. Você encontra elas em supermercados BH. Você consegue ela em supermercado igual o Carrefour, a Macro. Eu não estou fazendo propaganda não, mas esses são os locais mais fáceis de ser encontrado essa palmeira. Ela é cultivada aí como decoração interna, ela é cultivada aí na parte de paisagismo por conta de um preço muito em conta e a facilidade no trabalho dela também. Essa planta é muito simples de fazer manutenção, então os paisagistas e os jardineiros acabam optando por trabalhar com ela com muita facilidade. Uma planta muito simples de ser cultivada também. Um fator muito considerado aí que a gente tem que deixar bem claro é a purificação. Essa planta é uma das plantas, independente se é palmeira, que mais consegue purificar o ar no mundo. Eu estou falando no mundo. Se vocês pesquisarem sobre a areca bambu, aqui consegue fazer a filtragem aí de ar, retornando um ar com consistência e com qualidade para a família, para casa, é a areca bambu. Vale muito a pena conferir essa informação na internet aí. Vale muito a pena ter essa planta em casa com custo muito em conta, e a purificação de ar é 100%. Essa planta aí é nota 1000 em requisito aí de purificação de ar. Vale muito a pena ter uma planta dessa em casa.
e para usar em jardins externos, ela é extremamente adequada. Uma planta muito interessante aí. Quem gostou, dá um joinha aí para ajudar o canal a se desenvolver ainda mais. E sempre estou postando novidade para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar aí no joinha e no se inscreva. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Canal Plantar é Viver. Sempre postando novidades para vocês.